Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Coisa que eu fiquei pensando muito quando você aceitou o convite, fiquei muito feliz, falei assim, como eu vou entrevistar o Arthur? Esse cara é um universo de experiência, de conhecimento, por onde eu vou enviesar isso aí. E eu não sou de rasgar seda não, mas assim, eu sou um admirador de verdade, tanto que eu te conheci ali na padaria, e eu fiz questão de ir até você e te cumprimentar, porque eu realmente admiro muito o seu trabalho e eu acho que essas coincidências não são coincidências, assim, eu acredito que o universo Eu tenho uma frase. Diga lá. O inusitado tem uma longa preparação. Não é que a parada cai do céu, pô, que sorte que eu tenho, não. Você vai preparando todas as histórias da sua caminhada, da sua missão na vida. De alguma forma isso está conectado, de alguma forma eu precisava falar com você e você apareceu ali. E não tô falando isso da boca pra fora, não. É que eu pensei, como começar? Vou começar meio que cronologicamente. Como é que surgiu o seu interesse por ampliar sua percepção, ver o mundo por outras maneiras, conhecer pessoas diferentes, porque a maioria das pessoas tem uma vida meio que medíocre no sentido de sempre a mesma coisa, estuda, trabalha, casa e morre. E você parece que desde jovem buscou coisas diferentes. Como é que começou seu interesse pelas diferenças? Então, eu sou um brasileiro, eu sou esse caldeirão, essa miscigenação de raças. Pra você ter uma ideia, minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre, meu pai em Garanhuns, em Pernambuco. Eu vim nascer no Rio de Janeiro, mas me criei em São Paulo. Eu sou paulistano mesmo. Fui atleta, meu pai tinha uma baita biblioteca. E só pra você ter uma ideia, com 11 anos eu descobri um disco do Jimi Hendrix na coleção do meu pai. Então meu pai já era um cara antenado. E minha mãe professora de dança, de ginástica e professora de yoga. Isso eu tô falando anos 60, então eu tive o privilégio. Já essa parte... Não, nós achávamos uma coisa... Não gostava? Não, eu gostava de boxe, de luta marcial, essas coisas. Há quantos anos isso? Dos 5 anos até os 18 anos. Então, aí como é que você foi com os 18 anos pra Califórnia? Como é que você foi Então, para o que lá? aconteceu? 17 para 18 anos, estava subindo uma rua Joaquim Nabuco, na época, os games era pinball. Eu fui lá jogar meu pinball, estava lotado a máquina que eu gostava de jogar e tinha uma livraria do lado. Eu entro na livraria, fui lá dar uma sapiada, o que acontece? Salta, literalmente um livro na minha frente, chamava assim, Tantra, Suprema Compreensão, do Bhagwan Sri Rajneesh Osho. Cheguei em casa, li o livro em um dia, daí eu vi o endereço. Né? O endereço era 8 quarteirões da minha casa. Eu peguei minha bike e fui lá. Que era uma editora? Não, era um centro de meditação do Rajneesh, do Osho. Tá, tinha um centro aqui no Brasil de meditação. Tinha centro aqui, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e Arembepe, na Bahia. Certo. No final dos anos 70. Na época que estava acontecendo o punk. O punk de um lado e o Rajneesh do outro. Eu fiquei como um espião, como eu sou um investigador. Certo. Eu fiquei dando voltas de bicicleta e vendo quem frequentava. Você não foi lá direto, não, só olhando. Mais gato ainda, eu subi pelos telhados e fui ver o que acontecia ali. Quando eu olhei ali pra dentro, eu vi 8 pessoas peladas se chacoalhando. Certo. Fazendo uma meditação que se chama Kundalini. Certo. Trabalhar com a espinha dorsal e desperta uma imensidão de histórias. Eu olhei aquilo, óbvio. Tem que falar, né? Sim. Eu vi 3 gatos, eu fiquei com os olhos saltados, 17, 18 anos, pensei o discurso, um dia depois eu toquei a campainha e mergulhei nessa história. Vamos lá, aí você conheceu essa comunidade aqui em São Paulo. Isso. Como é que foi daqui pra você parar lá? Pois bem, para se transformar num discípulo do Osho, Sannyasin, renascido, chama renascido, nascido pela segunda vez, pratiquei 2 tipos de meditação durante 1 ano, todo dia. Aqui no Brasil, aqui no Brasil. Daí eu recebi o nome por ele, uma carta, que meu nome na época foi Swami Amitrup. Swami é renascido e Amitrup beleza infinita. Eu vi que você falou isso. Você ficou todo orgulhoso. Daí eu resolvi ir pra Califórnia e fui pra LA. De LA eu fui pra comunidade e quando eu cheguei lá, Que ano foi muito isso? mais do que o filme. É isso que eu quero saber, Como é que me conta essa história? Imagine, você é um carinha de 18, 19 anos, chegando na Califórnia, né? A gente vivia num período de ditadura, mesmo tendo um rock and roll, para escutar som, para você escutar um disco do Sex Pistols, do Gentle Giant, do Pink Floyd, era uma dificuldade. Não é essa mobilidade, essa facilidade. A gente vivia num período pré-histórico da mídia, entende? Dos relacionamentos.
ranchos. Sim. Então, daí eu fui pra Califórnia e, poxa, aquilo foi épico pra mim. Sim. Né? Foi épico porque eu fui bem recebido. Eu já era cheio de contato, já tinha um carro me esperando no aeroporto e me levou não para aquele rancho, me levou para um lugar mais refinado e sofisticado que chamava Gittan, que foi pré-rancho. Ah, então, essa é a história que eu quero saber. Então, eu fui para esse local onde só tava a fina flor de Los Angeles, que na série do Osho tem aquela disputa da turma da Índia e a turma de LA. E a turma de LA eu conheci. Eu conheci a Sunshine, que foi uma secretária. Sim. A Sunshine, né? A Sunshine, né? Eu como um latino-americano, jovem, e eu tava lá, poxa, nessa alegria. Se eu sou essa alegria com 60 anos, imagine com 19. E ali era um centro de terapia e das pessoas terem experiência numa comuna. Já estava sendo feito o Rajneeshpuram. A princípio eu ia ficar lá um mês, daí foi um mês, 2 meses. E de lá eu fui conhecer o rancho. Mas lá onde eu tava, no Gittan, era muito mais incrível. Ah, é? Então vamos lá, então volta. Porque então. era uma comuna menor, não era essa badalação do que vocês curtiram a série. O que você achou da série? Você acha que retratou a realidade ou teve uma visão diferente do que você... Qual a sua opinião? Não, aquilo é uma visão de 2 irmãos documentaristas. Eles se saíram muito bem porque encontraram um acervo de mais de 300 horas em diversos formatos. Vocês que lidam com imagens, imagine encontrar isso intacto. Um arquivista que disse a eles e os caras enlouqueceram, começaram pela visão, os caras mais jovens, né? Nós fizeram, deve ter feito uma pesquisa violenta de nerd, assim, Sim. dissecado tudo e colocaram a visão deles. Mas é interessante, eu tenho medo da minha. Você pretende fazer um dia um negócio só disso? Não, eu vou fazer um filme. Só disso? Não, só da sua experiência? Não, das coisas que eu circulei aí de todas, tá. ao longo da Tá. minha jornada nas emissoras, etc. De todas as experiências que você teve, todos os lugares que você passou, qual você acha que seria a experiência mais reveladora que você teve? Tem desde o lado mais sinistro da força ao lado brando da força. Eu tive a oportunidade de estar em dezenas de festivais religiosos de trânsitos coletivos, tanto no Brasil, na América do Sul, América Latina, na África, muito na Ásia. Então eu tive até na Groenlândia, eu tive em loco, conversei com inuites, com xamãs locais. Então esse universo do xamanismo que sempre foi execrado, né? Que agora é bola da vez, você vê a quantidade que tem de xamãs fazendo seus trabalhos de cura e etc. Aqui em São Paulo, no Rio, em Nova York, em Zurique, em Hong Kong. Pessoas estão procurando essas possibilidades, essas ferramentas para abertura mesmo. A expansão de consciência é só respirar. Mas se você faz uns exercícios de respiratório, você fica muito mais alfa do que tomando 1 litro de cachaça. Sim. Eu te digo. Todas essas que você teve, qual você acha que você teve um clique, assim, teve uma percepção do universo diferente? São diversos, são diversos. Eu vou te dar um exemplo de um agora que eu tive em fevereiro, que eu tive a oportunidade de voltar à Índia, em que eu fui ao Kumbh Mela. O Kumbh Mela é o festival mais antigo da história da humanidade, que acontece em 4 cidades, que cai o néctar da imortalidade. É o meu 7º Kumbh Mela e eu conheço as entranhas desse festival, porque é dividido em 14 setores, cada um tem um hospital, os acampamentos dos homens santos, gurus, charlatões, iogues, faquires, compreende? Seres da viagem ao túnel do tempo. Criaturas que são fósseis vivos das tradições anímicas e culturais e religiosas de todo o subcontinente indiano. Então imagine pra mim o que é para saborear esse menu, né? Então ali eu tive a oportunidade de me banhar com um grupo de Nagababas. Nagababas são os naked, são sadhus, homens que estão completamente nus e que tem os dreadlock. Todo mundo, dreadlock é da Jamaica, não. Dreadlock é Shiva. E daí eu acompanhei eles até o momento do banho sagrado, que nesse momento cai uma gota nos rios. E ali é o encontro de 3 rios. O rio Ganges, que vocês já devem ter ouvido falar, o rio Yamuna e o rio Sarasvati. Então ali é o encontro dos 3 rios. E a gota cai ali. Eu fui lá me banhar. Você limpa um monte de coisa, de pensamento entranhado,